Olá, pessoal. Hoje vamos falar, então, sobre a anatomia aplicada dos testículos e escroto. Meu nome é Márcio Babinski, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e também do canal Humane Anatomy. Então, a nossa aula, os objetivos sempre do processo de ensino-aprendizagem é abordar sempre, de qualquer forma, as características gerais, nesse caso do testículo escroto, a topografia, a sintopia, a forma, tamanho e constituição, as relações anatômicas e seus segmentos, a morfologia interna e externa, irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação. Apresentar algumas situações clínico-patológicas cirúrgicas embasadas na anatomia. Bom, algumas generalidades e funções desse aparelho reprodutor masculino. Então, nós sempre observamos, quando se fala em sistema cardiovascular, sistema respiratório, digestório. Quando se fala em aparelho reprodutor, na realidade, sistema é um conjunto de órgãos, né, que na realidade é um conjunto de células formam um tecido, um conjunto de tecidos formam um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, e um conjunto de sistemas forma um aparelho. Então, por isso a gente chama aparelho reprodutor. Nesse caso, hoje vamos falar do masculino, porque ele envolve o sistema tegumentário, tem pele e fáscias, né, nós vamos ver na bolsa testicular, né, quando fala do órgão copulador, o pênis também. Nós falamos das vias espermáticas e no aparelho, sistema genital masculino, então por isso é chamado reprodutor masculino. Esse sistema genital, então, tem um órgão copulador, tem um órgão formador do esperma, né, e tem um órgão, e as vias urinárias, então, que servem também, parte delas servem para, que chamamos de vias espermáticas. Então, na realidade, ele é composto, esse aparelho, por quem? Pelos testículos, são dois, um de cada lado, né, envolto dentro de uma bolsa testicular, também chamada de escroto. Aí, a partir do epidídimo, que é a sua cauda, tem uma via espermática constituída pelo ducto deferente, que ele, por sua vez, ele transita, então, aqui debaixo da pele subcutânea, atravessa aqui o canal inguinal, né, e lá na bexiga, então, por sobre a bexiga, ele se une à vesícula seminal, formando, então, um ducto ejaculatório, né, que desemboca na uretra prostática. A partir da uretra prostática, então, a via espermática, que ela é, na realidade, tanto via espermática quanto via urinária. Então, adentrou a uretra, recebe uma secreção aqui da glândula bulbo-uretral, e, por sua vez, a sua uretra até o meio externo. Então, o aparelho reprodutor é composto por esses elementos. O pênis em si, o órgão copulador, o órgão do ato sexual, né? Então, ele, por sua vez, vamos perceber que ele tem outros tecidos. E a uretra, nessa parte via urinária e espermática, transita dentro do corpo esponjoso, um dos seus corpos. Então, via espermática, relembra novamente, então, saindo do testículo, tem aqui desde o epidídimo o ducto deferente, também chamado antigamente de canal deferente, ou vas, do latim vas deferens, um vaso diferenciado, que lembra um vaso, um órgão tubular, e por isso o termo vasectomia. O correto deveria ser chamado deferectomia. Então, essas vias espermáticas, elas se estendem aqui, transitando desde a bolsa testicular, da suspensa, né, no escroto, na superfície, onde acontece a espermatogênese, e aí transitam aqui subcutâneo, atravessando o canal inguinal, chega, então, posterior superior à bexiga, e medialmente as duas, os dois ureteres, então, desembocando aqui, se unindo as duas vesículas seminais, né, formando ducto ampola aqui, uma ampola dilatada, né, que é entre o ducto deferente e a vesícula seminal, e aí o ducto ejaculatório na próstata, por sua vez, uretra. Bom, vamos falar então dessas embriologia, houve um erro ali, na realidade, embriologia do testículo e dos órgãos reprodutores. Então, lá, embriologicamente, muito substancialmente, a gente vai colocar aqui, então, existe um tubérculo genital. Esse tubérculo genital apresentando, então, duas pregas urogenitais, vocês já viram um sulco urogenital, né, e aí um sustentáculo lateral aqui em azul. Lembrando, em amarelo, então, uma área de uma futura glande. Então, segundo um tubérculo genital na fase indiferenciada. Depois, então, a diferenciação para o sexo masculino, então, esse tubérculo se desenvolve, né, nesse falo, uma área de glande, há um fechamento desse sulco urogenital, com essas pregas urogenitais, que dão origem, nós vamos falar mais à frente, então, na rafe peno-escrotal, que é um remanescente desse fechamento. Então, se palpar no paciente, vão perceber que existe uma rafe, né, peno-escrotal, que ela surge desde aqui do ânus, né? Então, você vê que tem uma dobra de pele que se estende na bolsa testicular e no corpo do pênis.
Então, isso é uma representação de um fechamento dessa prega urogenital, né? E do suco urogenital. Isso, no caso, definido para o sexo masculino, como nós vamos, que é o motivo da nossa aula de hoje. No feminino, então, esse suco urogenital fica aberto. Bom, aqui nessa imagem, então, mostra claramente o fechamento, né, que ficou aqui uma RAF peno-escrotal. Vem desde o ânus, então, RAF do períneo, RAF testicular, né, e aqui peno-escrotal. Se prende lá, termina com um sinal, né, no remanescente de fechamento dessa prega, no frênulo do prepúcio, né, então, exatamente lá em cima no frênulo do prepúcio, ok? Então, isso é um remanescente da vida embriológica, esses órgãos genitais aqui, ok? E aquelas tubéculos laterais dão um formato para a bolsa testicular, né, ao escroto, e nas mulheres aos grandes lábios. Então, o homólogo da bolsa testicular são os grandes lábios. Tanto é que o homólogo, então, do ducto deferente, né, que acabou trazendo aí o testículo, vamos ver que ele é formado na cavidade abdominal até a bolsa testicular, então é o ducto deferente, e tracionado, então, por um gubernáculo testis, né? Agora, o homólogo na mulher é que seria quem, gente? O ligamento redondo. O ligamento redondo se transita pelo canal inguinal, né? E pelo conduto peritônio vaginal, ou de Duck, ele vem até aqui e se fixa aqui externamente, né? Então, o ligamento redondo na mulher, ele se fixa aí, ele é um remanescente do ducto deferente, e quando se tem um útero gestado, então o crescimento na gestação vai tracionando esse ligamento redondo, e a mulher geralmente sente uma dor aqui nesse monte pub ao lado da genitália. Geralmente ela relata isso para o médico, então é só para lembrar anatomicamente que isso tem uma história embriológica, né, que eu tenho aqui um ligamento que se fixa aqui, portanto, se o útero crescer, ele traciona um pouco esses grandes lábios, a mulher sente um pouco de dor aqui, tá? Então, são homólogos, importante entender isso. Então, aqui, essa homologia, só para vocês verem, então, aqui eu tenho a glande peniana, que é o homólogo do que foi falado, que é a glande do clitóris, né? E tenho corpos cavernosos do pênis, eu terei corpos cavernosos aqui do clitóris, né? Então, já falado na aula anterior. Vejam aqui a RAF peno-escrotal, então, e a bolsa testicular, são os homólogos. Isso também a gente vai passar bem rapidamente, só para relembrar, então, a questão dessa fase indiferenciada, tubérculo genital, e aí a definição para os órgãos, né? Isso foi abordado em embriologia. Algumas malformações podem ocorrer, né, daqueles ductos de Wolff e de Miller. Então, de Wolff é a definição, então, um nome masculinizado, a formação de uma gônada masculina e órgãos masculinos, e de Miller a formação, então, dos órgãos femininos. E aí, algumas malformações podem ocorrer nessas vias urinárias, né, no testículo e no reprodutor masculino. Então, eu tenho aqui, no testículo, tem a formação, então, de os remanescentes do ducto paramesonéfico dos Miller, né, formamos aqui os apêndices testiculares aqui, apêndices também wolffianos aqui no epidídimo, né, são apêndices que não têm, são achados, não têm aplicabilidade, não tem importância clínica, às vezes talvez cirúrgica, quando crescem, acaba formando uma tumoraçãozinha. A imagem, a ausência, então, da duplicação da vesícula seminal, pode ser somente uma, a genesia da outra. Eu posso também ter cistos do utrículo, né, e que a gente vai abordar mais à frente, e a ausência de parte da próstata. São alterações, então, de uma formação embriológica desse sistema reprodutor masculino. Também a atresia e estenose da uretra, né, pode ocorrer, duplicação da uretra, hipospádia e epispádia, que já falamos quando abordamos a uretra, então pode ocorrer uma epispádia, uma falha da placa anterior, ou da placa posterior. Então, na epispádia, falha superior da uretra, e inferior na hipospádia. Também há alterações de inervação, levando a uma impotência e ausência, então, às vezes, até duplicação do pênis. A migração testicular. Então, o testículo é formado na cavidade abdominal, né? Veja um desenho esquema aqui. Ao mesmo tempo que o rim, né, esse metanéfrico está ascendendo para encontrar a suprarrenal, se implantar na cavidade abdominal retroperitoneal posterior, eu tenho aqui o testículo formado, né, essa gônada formada na parede posterior. Então, ela é tracionada pelo gubernaculum testis, então, no sentido inverso ao rim. Aqui nós observamos, então, que já o rim encontra a suprarrenal, né? Então, e aí a testícula é tracionado nesse segmento retroperitoneal aqui, até mais ou menos aí o 8º mês lunar, onde ele transita na bolsa aqui no canal inguinal, e ele empurra o peritônio
para dentro desse canal inguinal e, por sua vez, uma dobra de pele, né, que é aquele sustentáculo onde vai abrigar o testículo, ok? E aí acaba se fechando esse processo vaginal que nós chamamos. Bom, isso é a migração normal. Então, vejamos aqui, em 8 semanas, né, veja o testículo grande, ele migrando aqui para a cavidade pélvica para alcançar, e aqui o gubernáculo testis, do latim, quer dizer, aquele que traciona, aquele que guia. Então, ele vai tracionando até o canal inguinal aqui profundo, ok? Então, em 11 semanas. Ele pode... Então, em 4 meses lunares, aqui ele está pré-escrotal, ainda na abdominal, né, e sendo tracionado. E aqui ele pode, então, no 8º mês, como eu falei para vocês, ele migrar para a bolsa testicular, podendo ocorrer algumas falhas nessa migração, que nós chamamos de criptorquia, ou criptorquidia, ou criptorquidismo. Cripta do latim, do grego quer dizer escondido, orque do grego quer dizer testículo, orquite, uma inflamação no testículo, orquialgia, dor no testículo. Então, ele está aqui no canal inguinal, ele está ectópico, e essa ectopia nós chamamos, então, de criptorquidismo, tá? Então, isso é palpável. Então, uma das coisas, uma das situações médicas, né, que o pediatra ou o neonatologista deve examinar, né, no segundo plano. No primeiro plano são o apgar, o nascimento, e em 24 horas, então, esse exame geral do neonatologista inclui a palpação da bolsa testicular para verificar a presença do testículo nessa bolsa. Tá? Caso contrário, se percebe que existe uma criptorquia, ele encaminha ao urologista, né? E às vezes pode até adiantar solicitando um exame de imagem. Então, criptorquidismo é isso, a gente é um processo de alteração, né, uma falha embriológica na descida desse testículo, nessa migração testicular em que o gubernáculo pode falhar, né? Esse testículo ele pode apresentar ectópico intraabdominal, ele pode estar no canal inguinal, né, pré-escrotal, né, que é essa raiz escrotal, ou ele pode estar ainda pré-peniano, né, pode estar migrado para outro plano, ectópico na superfície, femoral, migrando pela aquela abertura que nós temos aqui, femoral, né, aquele ósseo femoral para os vasos, e situado aqui na trígono de Scarpa, ou perineal. Então, esses aqui são mais raros, esse testículo ectópico. O que é mais comum é essa pré-escrotal, que aí é utilizado o medicamento e às vezes pode ocorrer, como gonadotrofina coriônica, a migração do testículo. Então, aqui desde esse criptorquidismo pode estar abdominal, né, e aqui, né, na bolsa testicular. Então, aqui mais uma vez um outro esquema mostrando, né, o ponto da ectopia abdominal, aqui pulpeniano, femoral, ou a situação normal aqui. Então, em 26% ele pode estar abdominal, em 8% inguinal, no pré-escrotal em torno de 62%, que é a maior frequência, então anel inguinal interno ou no canal, ou aqui na pré-escrotal em 4%. Então, o mais comum, gente, é no canal inguinal, é palpável, volúvel na superfície, então aquela massa móvel na bolsa testicular dos meninos. E geralmente é mais comum no lado direito. Então, pode ocorrer também algumas falhas, né, nessa união entre o testículo e o epidídimo, né? Então, algumas variações de separação. Em A, na realidade, é o normal, a anatomia normal, a fixação dele, inclusive internamente, que são os dúctulos aqui comunicando o testículo para com o epidídimo. Aqui, em B, C, D e E, nós temos uma ou mais estruturas variantes. Pode ser o testículo, pode ser o epidídimo, pode ser vários segmentos desse epidídimo, uma variação dele, né, ou ele totalmente desvinculado, o testículo septado aqui, envolto por uma fáscia, pela túnica bugina e uma outra fáscia, e ainda em E, então pode ocorrer então, a descida normal do epidídimo e o testículo que não desceu. Então, pode estar todo o componente pré-escrotal, aqui, como nós falamos, 60%, né, em A normal, ou somente o testículo, e aí o epidídimo está lá embaixo, ele desceu, mas não houve a descida do testículo, quando persiste nesse canal, esse canal inguinal na criança, então é chamado de conduto peritônio vaginal, e quem descreveu foi Nuck, então conduto peritônio vaginal de Nuck. Aqui é um trabalho que nós publicamos, junto com um grande pesquisador, que é o Dr. Luciano Favorito, da UERJ, o atual editor-chefe do International Brachyuterol, onde nós verificamos aqui em pacientes, em cirurgias, então, apêndices testiculares, apêndices epididimais e a sua frequência. Bom, nessa bolsa testicular, então, vou falar da morfologia. Veja,
A bolsa é uma extensão de pele aqui da região inguinal, abdômen baixo, né? Região inguinal, uma extensão de pele, né? Que nós mostramos aquele tubérculo genital que se estende junto com a formação peniana e ela é suspensa, né, frouxa ao corpo, para abrigar aqui, então, os testículos. Então, por que o testículo tem que ficar nessa bolsa testicular? Geralmente, a espermatogênese acontece, então, à temperatura do nosso corpo, né? Então, imaginem vocês que se nós temos o testículo na cavidade abdominal, então a temperatura é muito alta para desenvolver a espermatogênese. Então, ele fica suspenso, né, próximo à pele, e aí a regulação de temperatura é bem interessante. Vocês vão perceber que existe uma túnica, a túnica dartos, que é uma dobra de músculo liso, uma camada de músculo liso que fica logo abaixo da pele, dá esse aspecto enrugado. Então, existe um músculo cremáceo. Então, ele traciona o testículo para perto do corpo, num ambiente muito frio, para que o testículo não sofra com a espermatogênese, né, por conta do excesso de frio, e também em ambientes muito quentes, a tendência é ficar mais frouxa essa bolsa, mais relaxado, para ficar mais distante do corpo, para não ter alteração da espermatogênese. Então, percebemos que a temperatura influencia. Imagina o testículo na cavidade abdominal. Pode ter uma displasia celular, né, uma metaplasia, e aí até uma neoplasia. Um dos fatores importantes, então, é de se comentar, que ao exame médico militar, todos os homens que vão se apresentar, se ele está, ao exame médico militar, se apresenta uma junta militar, onde todos ficam nus na frente dos médicos militares, e faz um teste, né, que é a manobra de Valsalva, onde nós colocamos a mão na boca, pedindo para o paciente assoprar, fazer uma pressão abdominal. Quando ele faz a pressão abdominal, a musculatura que se estende da parede abdominal continua algumas fibras, né? Nós vamos falar aí para vocês, que as fibras musculares do músculo cremaster. Esse músculo cremaster ele traciona o testículo, então a gente verifica se o testículo está na bolsa testicular. Então, essa manobra para verificar a patência também de hérnias aí, né, nessa situação. E era um dos exames simples para verificar se já uma triagem, se o homem tinha, então, uma criptorquia, né? E isso é um exame médico, há muitos anos é feito no corpo militar para verificar já uma triagem se tem uma criptorquia, e se tem uma criptorquia naquela idade, pode ser que aquele indivíduo pode apresentar uma tumoração abdominal, né? Então, isso quer dizer, a temperatura influencia a alteração, né, patológica dessas células e pode levar até um tumor, porque é um órgão também de envolvimento hormonal. Muito bem, então essa bolsa ela apresenta alguns estratos, né, algumas camadas, são geralmente 8 camadas. Então eu tenho de superficial para profundo, então desde a pele, então tem a pele do escroto, que é a primeira camada, que está mais escura, né? Eu tenho depois a túnica dartos, que é essa camada mais pontilhada aqui, que é musculatura lisa, que se enruga, que dá esse aspecto enrugado à pele, né? Que também se encontra no homólogo da bolsa testicular, seria nos grandes lábios, na genitália feminina, é a segunda camada. Ali embaixo dela eu vou encontrar uma fáscia espermática externa, né, que já nós observamos aqui, essa aqui, face espermática externa. Depois eu encontro o músculo cremáceo, que é esse pontilhadinho aqui, o músculo cremáceo, então, porque nesse corte são várias fibras que vão descendo, envolvendo o testículo, né, o funículo espermático até o testículo, e depois eu vou ter que encontrar uma face espermática interna, que já vejo essa outra aqui contínua. Depois eu vou encontrar a face espermática, essa espermática interna, só para lembrar, ela se prolonga junto com a face transversal, né, a face transversalis, né, na camada 3, aí, a 4, a 5 e a camada 6, e envolvendo esse cordão espermático, ou também chamado de funículo espermático. A camada 7 seria a gordura pré-peritoneal, né, e por último, então, a túnica vaginal ou túnica vaginalis. Então, vejam que é a parte mais interna. E lá ainda, eu diria que tem mais uma, que é a túnica albugínea, homólogo do ovário, então, que envolve um tecido conjuntivo denso, que protege aí o testículo, e nós vamos ver à frente, que forma, então, alguns septos, né, partindo dessa túnica albugínea para dentro dessa medula testicular, e aí separando os septos, onde se encontram os canalículos ou os ductos seminíferos, não se forma, onde se acontece a espermatogênese. Bom, são 7 camadas aqui nessa imagem do néter, mais uma vez, então, nós podemos observar a tela subcutânea, com a camada aqui em rosa, a pele, né, a túnica dartos, depois a espermática externa, depois a cremáster, o músculo cremáster, a espermática interna, depois aqui a lâmina parietal da túnica vaginal, existe uma lâmina visceral.
ok? Então, essa é a organização nesse corte. Observando aqui o que está mais interno, o azul mais clarinho, aqui então a túnica albugínea, é a mais íntima do parênquima testicular, e ela envia então esses septos aqui para dentro, para o interior do testículo, separando esse testículo em lóbulos aqui. Dentro desses lóbulos, esse septo, essa septação, separando os lóbulos, onde se encontram os canalículos seminíferos, tá bom? Então, aqui no centro já, nesse centro, eu vou encontrar uma rede de testículos, rede do testículo, onde ou seria o mediastino, onde eu vou ter a saída já dos ductos eferentes para dentro do epidídimo. Bom, aqui nessa imagem conseguimos observar, então, olha aqui essa fáscia cremastérica aqui, né, que o músculo cremáceo são os feixes de fibras alongadas aqui, então, músculo cremáceo, ou camada fáscia cremastérica, né, aqui a espermática externa aqui, né, vejam que eu tenho aqui a camada de gordura e a mais externa aqui, então, a pele, ok? Nessa outra imagem, cortada aqui, em maior aumento, que nós vamos observar, então, a túnica vaginal, né, essa aqui parietal e visceral, e mais internamente a túnica albugínea. Então, observamos aqui que é envolta, né, além do testículo, também o epidídimo. E aí, logo à frente, então, vou ter esse conduto, esse conjunto de estruturas, na verdade, é um ducto que está saindo, que é o ducto deferente, que está aqui, né? Eu tenho um plexo venoso que está drenando o testículo, que é chamado de plexo pampiniforme. Depois eu vou encontrar uma artéria testicular descendo e um nervo aqui descendo, tá? E depois ela vai se ramificar, a gente vai abordar mais à frente. Então, vejam, percebam que a bolsa testicular tem, essa escroto tem várias camadas. Então, desde pélica, a túnica dartos aqui embaixo, eu vou encontrar uma espermática externa, uma muscular, que é do músculo cremáceo, uma espermática interna, túnica vaginal. Aqui uma peça para mostrar a vocês a organização disso. Bom, a inervação e a irrigação da bolsa testicular acontece, então, por essa artéria, né, que vem lá da artéria pudenda interna. Então, a artéria pudenda interna, ela chega aqui até na musculatura aqui do isquio cavernoso, né, que dá base para a fixação do pênis, do corpo fixo, que a gente vai abordar ainda, e ela transita aqui, continua debaixo da pele, então, irrigando toda a bolsa testicular até a túnica, vocês vão perceber até a túnica albugínea aqui, até as faces. Então, é importante conhecer isso e essas faces, porque nessa região do períneo é muito comum acontecer em pacientes diabéticos, então, uma síndrome chamada de síndrome ou doença de Fournier, né, por conta de uma pequena lesão nessa região, alguns fungo também é muito comum nessa região, inguinal no homem, e o paciente diabético, vejamos, ele tem uma alteração clássica metabólica, então alterando a inervação e a vascularização. E aí essa região, a bactéria, o organismo patogênico que começa a devorar literalmente esse tecido todo. Então nós chamamos de síndrome de Fournier, tá? Então é importante conhecer esses vasos aqui para a abordagem. Nessa outra imagem, então, só mostrando aqui a pudenda interna, chegando até esse corpo isquiocavernoso e, por sua vez, vai invadir lá a bolsa testicular, irrigando a bolsa testicular. A inervação também acontece então, pelo nervo pudendo, né? Nós temos aqui o nervo pudendo, ele vem para inervar toda essa região do perianal, lembrando que tem um trígono anal aqui e um trígono genital. Então, esse períneo, né, toda essa região chamada de períneo, antigamente também chamada de pudendo, por isso nervo pudendo. Então, o nervo pudendo, ele acompanha aqui o plano das artérias até chegar lá na bolsa testicular, então deixando alguns ramos escrotais, chamados de ramos escrotais posteriores, mesmo nome dado para as artérias escrotais posteriores. Ela tem artéria escrotal anterior e posterior, e eu tenho, então, nervo escrotal anterior e posterior, nesse caso aqui, demonstrando os posteriores para inervar a bolsa, né, o escroto. Aqui nós observamos, então, retirada a parte da bolsa testicular, esse cordão espermático, ou funículo espermático, né? Vejo, então, aqui a artéria superficial, aqui a pudenda, que vai inervar, vai irrigar também essa região aqui e dorso do pênis. Vejam a transição desse funículo espermático até ganhar o anel inguinal superficial, canal inguinal e anel inguinal profundo, que na criança esse canal é chamado de conduto peritônio vaginal de Duke.
Bom, exatamente nessa região, pelo fato de ser superficial, né, vou voltar a imagem aqui, então o ducto deferente, que ele é palpável, como ele é palpável, com um canalzinho fibroso, né, então é nessa região em que é feita a incisão, né, e feita a deferectomia, que é esse termo usado mais conhecido como vasectomia, por conta do termo utilizado antigamente para o ducto deferente, que era o vas deferens. Tá? Então, antigamente era somente feito um ponto, dado um ponto, esse ponto, o organismo, o próprio macrófago, acaba destruindo o tecido, né, a constituição desse fio, e aí rompia-se o ponto, nova fecundação. Tá? Então, com o tempo, foi feita essa técnica, então é feita uma dissecção, é feito o corte e é sepultado entre aquelas faces que nós falamos, para evitar qualquer situação de uma perviedade desse canal. Né? Hoje também nova situação, então também alguns homens casam novamente, querem filhos, e aí existe uma recanalização, existem estudos mostrando que quanto mais jovem o homem, e sim, rígido, sem alterações funcionais, tem uma taxa de sucesso relativamente alta, onde se faz uma microcirurgia dele ligando, né, fazendo uma anastomose boca a boca, onde um dia foi feita, então, a deferectomia. Bom, vamos falar, então, dos testículos. Então, os testículos são órgãos ovoides, né, onde tem um polo superior, um polo inferior, né, uma margem lateral e uma margem medial, essa margem medial, então, voltada para o epidídimo, onde tem um mediastino, ele é envolto por uma túnica albugínea, então ele é o homólogo, né, do ovário, situa-se diferentemente do ovário, na cavidade pélvica, então ele está suspenso, né, dentro da bolsa testicular, né, que está suspensa aqui na pelve masculina, e vejam, essa túnica albugínea, ela envia para o seu interior septos de túnica albugínea, né, criando, então, alguns lóbulos, que são esses espaços aqui. Esses lóbulos, por sua vez, abrigam, então, os canais ou ductos seminíferos, onde acontece a espermatogênese. Esses septos se encontram aqui nessa região e acabam criando uma grande rede, onde se encontram a confluência de vários canais seminíferos, formando uma rede testicular. Notem que esse mediastino é o local de entrada, então, de artéria testicular, né, é a saída de várias veias tributárias que vão formar a veia testicular, e aí, por sua vez, o plexo pampiniforme. Também nessa região, a saída aqui, então, dos ductos eferentes. Tomem cuidado com o deferente, né, que é este aqui somente, o deferente, do ducto eferente. Eferente está emitindo, né, enviando aqui para dentro do epidídimo. Então, o epidídimo, ele é uma porção externa ao testículo, ele está preso ao testículo, né, aqui para armazenar os espermatozoides e maturá-los. Então, toma cuidado com esses ductos eferentes. Vamos abordar, então, agora, aqui cada lóbulo, então, nós temos vários canais, né, seminíferos, né, esses canais seminíferos é onde acontece a espermatogênese. Então, aqui vejo aqui uma imagem cortada de um túbulo ou canal seminífero, onde acontece, então, a espermatogênese aqui, dentro desses canais. E se fizer um corte na luz desse canal, nós vamos ver nessa imagem aqui um corte, né, desse túbulo seminífero, acontece, então, da periferia para a luz. Percebam que aquele processo de espermatogênese acontece da periferia. Então, quanto mais periférico eu tenho as células, são chamadas de espermatogônia, depois tem uma espermatócito 1, espermatócito 2, e aqui, por sua vez, o espermatozoide. Mas antes dela, por sua vez, tem uma espermátide. Então, a espermatogônia, espermátide, espermatócito 1, espermatócito 2 e a espermatozoide. Espermatozoide, então, já um espermatozoide formado com cabeça, com colo, com corpo, mas ainda imaturo. Então, isso acontece dentro dos canais seminíferos, ok? E aí, aqui mais uma imagem, né, a espermatogônia, o espermatócito 1, né, já com o núcleo bem definido, um espermatócito tipo 2, né, com os cromossomos já duplicados, e aqui a espermátide, por sua vez, os espermatozoides. Essas célulazinhas, então, de tecido de sustentação, são as células de Sertoli, que estão ao redor aqui desse tecido.
Então, voltamos aqui, notem esses canais seminíferos, são vários, né, dentro dos túbulos, e eles acabam confluindo aqui para uns canais retos, esse, por sua vez, se une, formando uma rede testicular, essa rede testicular, os ductos eferentes, que vão, então, desembocar, eferir, enviar os espermatozoides para dentro dessa outra rede que está aqui dentro, que eu chamo, então, de epidídimo. Esse epidídimo acaba confluindo essas várias redes, formando, então, aqui esse epidídimo encontra-se nessa região que eu chamo de cabeça, onde é a confluência dos ductos eferentes, depois ele se une, esses vários canais se confluem para formar, então, o ducto do epidídimo. Esse ducto do epidídimo ainda é irregular, aqui no seu corpo e na cauda, na porção final, então, ele se organiza no tecido retilíneo, esse tecido retilíneo dá origem, então, ao ducto deferente. Então, notem que aqui existem algumas aberrações que podem ocorrer, como o ducto aberrante, né, aqui ou na rede, né, ou ainda na superfície, formando aqueles apêndices que nós já falamos, ok? E aí, nessa imagem aqui do néter, mais uma vez mostrando então, o epidídimo, formando aqui o ducto epidídimo, aqui na porção mais final, né, na cauda desse epidídimo, eu tenho, então, o ducto deferente. Notem que tem todo enovelado, aqui ele já fica somente um ainda enovelado, e aí formando ducto deferente. Então, esse epidídimo é dividido em cabeça, né, que fica muito aderida, muito íntima aqui ao polo superior, o corpo aderido aqui ao mediastino, o testículo, e a cauda, a porção final. A partir daqui, esse ducto deferente, então, ele corre juntamente com a artéria, que está descendo testicular, com o plexo venoso pampiniforme, formando, então, o funículo espermático. Então, esse ducto deferente, ele saiu de lá, ele corre aqui pelo funículo espermático, transita na superfície, canal anel inguinal superficial profundo, por sobre a bexiga, até chegar aqui na vesícula seminal. Então, essa é uma via espermática. Ducto deferente, ou também chamado de vas deferens, como já havia falado. Aqui ele está envolto, então vejam a estrutura, é palpável na superfície, né? Tanto é que a cirurgia ela é percutânea, é superficial, uma incisão superficial, que é anestesia local, né? A não ser que o paciente queira uma sedação, aí necessita um centro cirúrgico. Vejam, e aqui ele é ao lado, então, da artéria do plexo pampiniforme. Tá? Envolto pelas túnicas que nós já abordamos, né? Então aqui, por sua vez, todas elas envolvendo, né? Por último aqui, então, o músculo cremaster e sua fáscia, né? A pele e a túnica dartos. Então, o seu funículo espermático, que está na superfície. Aqui um corte transversal mostrando como ele se organiza. Então, tem a túnica vaginal, parietal e a visceral, e lá envolto encontra então, a artéria testicular descendo, o plexo pampiniforme e aqui o ducto deferente também. Vejam, então, dobras dessa, como no peritônio, né? Então, na realidade, é uma túnica peritoneal que desceu e foi tracionada com o testículo, né? E é chamada de túnica vaginal. Então, eu tenho uma membrana que é visceral, envolvendo, segmentando aqui o segmento vascular e o ducto deferente, então, essa visceral que se projeta para a parede, onde eu vou encontrar, então, o músculo cremaster que está aqui, as suas outras faces, tá? E aqui a cavidade vaginal. Então, se o ducto deferente aqui junto com os vasos nesse funículo espermático. Aqui no funículo espermático, então é importante comentar dos elementos, nós já falamos, a artéria testicular, depois ela vai se ramificar mais à frente aqui, desce também alguns raminhos que vão se segmentar, que é para o ducto deferente, cremastérica, né? E vejo aqui a principal, a testicular, chega no mediastino, ela envia vários raminhos, olha, atravessa então todo o mediastino, mas principalmente atravessando a túnica albugínea aqui, e para cada septo, né? Então ela acaba fazendo uma organização, então são ramos terminais do testículo. Então, imagine vocês, uma torção testicular aqui leva a um sofrimento do testículo, não somente de suprimento arterial, como drenagem venosa, e é muito comum a torção testicular, ok? Então são os vasos aí. Nessa imagem que estão envoltos, né, por todos os elementos, então funículo espermático. O ducto deferente, então ele atravessou o canal aqui inguinal, olha debaixo do peritônio, lá por sobre a bexiga, debaixo do peritônio, e posteriormente a bexiga se encontra aqui, e medialmente ao ureter, ele vai encontrar a vesícula seminal. Então, esse é o trajeto do ducto deferente. E nesse trajeto superficial é que é feita a deferectomia. Mais uma organização. Vamos aos testículos, então, a vascularização. Então, acontece, vejam, por uma artéria testicular, a principal, né, alguns outros raminhos que ela acaba deixando aí, então, é a deferencial, que vai irrigar todo o
ducto deferente até o epidídimo, onde se anastomosa com ramos da testicular aqui embaixo, artéria cremastérica aqui, que é número 3, né, descendo aqui junto com o cremástico, mais posterior, a artéria escrotal anterior e posterior. Então, nesse caso, a artéria escrotal posterior e a artéria escrotal anterior. Lembrando que a posterior, então, ela vem da onde? Ela vem lá da pudenda, diferente da testicular e dessas outras aqui, ok? Mais uma vez, essa imagem, nós chamamos a atenção dessa irrigação, que é importante, e então o inverso é proporcional. Os capilares aqui venosos acabam drenando para uma rede venosa aqui, testicular, o mediastino, e se organizando em um plexo. Esse plexo é chamado plexo pampiniforme, tá? Aqui a artéria testicular, mostrando então onde ela penetra a túnica do testículo, e também o epidídimo, se anastomosando com a deferencial aqui, ok? Mais um desenho mostrando já os seus ramos da própria testicular, ok? A drenagem venosa é importante comentar para a situação clínica no homem também. O testículo direito, aquele plexo pampiniforme, ele vai adentrar, né, ao canal inguinal e forma uma veia aqui. Essa veia é a veia espermática aqui, essa veia testicular, na verdade. Veia testicular é também chamada de gonadal, direita. A gonadal direita, ela drena direto para a veia cava inferior. Importante citar, então, que a drenagem variante é do testículo esquerdo, tem um plexo pampiniforme, bem mais proeminente, estão percebendo aqui, vai formar uma veia testicular esquerda. Essa veia testicular esquerda não respeita essa anatomia, porque o fato de a veia cava inferior estar mais à direita, né, ela acaba drenando, né, e tem outros fatores embriológicos envolvidos, drena para a veia renal. Então, testículo esquerdo drena para a veia renal. Importante comentar, esse fator aqui está associado a algumas especulações, né, associado então, a algumas varizes aqui nesse testículo, né, porque é uma dificuldade do retorno venoso, né, então, e aí essas varizes testiculares acabam dificultando esse retorno venoso. Porque aqui a veia testicular direita drena direto para cá, a esquerda drena para a veia renal. Então, a veia drena direto para uma afluente da cava inferior. Então, já tem um fluxo que vem do rim, vai recebendo um fluxo que vem do testículo, então há uma dificuldade desse retorno. Há uma outra teoria em que a adrenalina que é despejada aqui, ela pode fazer uma vasoconstricção e aqui também diminuir esse retorno venoso. Há um estudo anatômico publicado em revistas nacionais mostrando alterações das válvulas, né, venosas nesse sistema, e aí também impede o retorno venoso. Então, levando chamamos de varicocele. Então, são varizes aqui nessa região. Agora, quando essa varicocele está muito aumentada, visível na superfície, lembrando, nós chamamos um termo de cacho de uva, sinal de cacho de uva é que está muito proeminente, e aí posso pensar também em que, gente? Num tumor aqui renal ou de glândula suprarrenal, comprimindo essa veia, comprimindo, então, a veia renal. Então, sinal de cacho de uva à esquerda pode estar associado a uma tumoração do retroperitônio, ou do rim, ou suprarrenal, ou de órgão, ou tumor do retroperitônio, comprimindo essa veia. Lembrando, então, que essas veias, elas estão transitando atrás do peritônio, tá? Então, sinal de cacho de uva, importante lembrar disso. Varicocele, também é importante lembrar disso. Muito comum, então, nos homens, levando uma oligoespermia, diminuição da quantidade de espermatozoide, da formação de espermatozoide, e também isso testado no exame que é chamado espermograma. Bom, as variações podem ocorrer, né? Veja lá direito, em 22%, pode drenar para aqui, nesses 22%, nessas variações, então, que 7% pode variar muito próximo aqui, drenando para a cava inferior, próximo à veia renal, né? Mas pode ter duas vezes, uma para a cava e uma para a veia renal, ou somente 2% pode drenar para a veia renal direita, dois vasos para são mais raros esses casos aqui, essas drenagens aqui à direita, né? Então, o normal, que é esperado, que 78%, então veja, 78%, a veia testicular direita drena para a cava e a esquerda, em 79%, drena para a veia renal esquerda. Mas pode ocorrer em 19%, então ter duas veias renais esquerda por conta daquela variação desse plexo pampiniforme, então uma variação embriológica. Ou, em menor proporção, 3 veias gonadais, né, drenando aqui. Isso não, ainda não impede que ocorra aquela situação que eu falei aqui para a gente, que é então a varicocele.
Bom, aqui outro estudo mostrando variações, né, que podem ocorrer em vários planos dessa gonadal, né, direita e esquerda, mas anatomicamente nós comentamos então que a esquerda que é mais problemático, que ela drena para a direita. Agora, se tiver um sinal de caixa de uva à direita, é raro, tem que pensar num tumor de reto peritônio ou tumor renal. Bom, a torção testicular, o que é a torção testicular? Então, acontece aqui, né, por manipulação do testículo, existem alguns países, se eu não me engano, da Ásia, Índia, eles brincam, é uma cultura, né, enrolar esse testículo, essa bolsa, por fato de estar suspenso, enrolar em objetos. Mas aqui pode ocorrer uma torção testicular por várias etiologias, aqui não acabei de comentar, mas qual o problema da torção testicular anatômico? É que esse plexo pampiniforme, como nós falamos, junto com uma artéria testicular aqui, principal fluxo do testículo, então pode levar a uma isquemia, né, ao testículo e também uma necrose de coagulação, então trazendo aí a perda desse testículo, então até um ato cirúrgico, né? Então veja aqui uma peça cirúrgica, o testículo todo hipertrofiado, cabendo na palma da mão do cirurgião, grande, por conta da torção testicular, tá? Então ele fica congesto, o sangue não sai e o sangue não entra, e o que está lá faz um grande edema, ok? Então, por conta desse plexo. Aqui, aquele sinal que eu falei para vocês, o plexo pampiniforme dilatado, então relembra, isso lembra, devemos pensar, então, na varicocele, mas se for muito, no cacho de uva aqui, eu tenho que pensar no tumor, então, no reto peritônio. Aqui, então, vejamos a importância disso, desse canal, aqui, inguinal, por conta, então, das hérnias inguinais. Outro fator importante no homem, a hérnia inguinal. Na criança e no homem se diferenciam. Na criança é muito mais comum por esse canal, por esse conduto peritônio vaginal de Duke, né? E nos homens pode estar aqui uma inguinal indireta, mas pode ocorrer a direta, tá? Então vejamos, essa hérnia inguinal, ela é nada mais, nada menos que, nós tínhamos lá, então, o testículo que migrou, né? Ele migra para a bolsa testicular, leva a parte do peritônio e esse peritônio se fecha. Deveria se fechar aqui, estão percebendo? Que é a túnica vaginal. Mas uma hérnia, quer dizer, houve uma falha embriológica, onde eu tenho parte desse conduto peritônio vaginal que não se fechou totalmente. Esse processo vaginal não se fechou, então ficou patente. Posso ter acúmulo de líquido aqui. Então, eu tenho uma hidrocele, tá? Hidrocele, acúmulo de líquido aqui. Ou aqui, uma hérnia ingno-escrotal. Veja, além de líquido, posso ter conteúdo aqui dentro dessa bolsa, né, testicular. Ou uma hidrocele comunicante, somente parte aqui, ela é estreitada, uma estenose, mas drena líquido peritoneal para a bolsa, tá? Uma hidrocele comunicante, ou um cisto, né, de acúmulo de líquido aqui nessa região, um cisto de cordão, que na realidade, por conta de líquido peritoneal acumulado aqui, formando um cisto, ou formação celular, levando a um cisto, uma tumoração aqui. Ou ainda, uma hidrocele não comunicante. Então, são várias situações. Podem, então, migrar para essa região, não só líquido, como, dependendo da abertura, pode migrar, então, o testículo, alças intestinais para dentro dessa bolsa testicular, ok? Então, aqui uma imagem, né, vejamos aqui à direita, eu tenho um acúmulo de líquido e é feita uma translucência para verificar se é líquido mesmo ou a bolsa. E a palpação é outro elemento importante para observar. Também podemos ter aqui uma espermatocele, né? Bom, eu deixei essa imagem aqui, que é muito comum, então quem fizer pediatria, ou estiver rodando na pediatria, perceber massa. Aqui, muito evidente, aqui eu tenho certeza que tem alças intestinais, né? Então vejam, tem o testículo e alças intestinais. A hérnia inguinal indireta acontece mais na infância. Então aqui, vejam, eu posso ter, por conta dessa falha desse conduto peritônio vaginal, que aqui está patente, né? O testículo desceu, eu posso ter uma alça intestinal descendo aqui, né? Então, geralmente, se eu tenho somente um abaulamento na superfície aqui, tem um testículo que está tópico. Esse outro ele não está tópico, ele está no canal inguinal. Então, se eu ver um abaulamento na região inguinal, que é mais comum à direita, né, e aqui vazio, frouxo, eu tenho uma criptoquia. Agora, aqui eu tenho duas massas, eu tenho o testículo aqui e eu tenho a alça intestinal. Então, esse é o normal, né? A alça está aqui, fechadinho, o peritônio está fechado, a túnica está fechada. Quando está aberto, eu tenho, então, uma alça intestinal aqui embaixo no testículo, ou parcialmente incluída. Então, lembrem, hérnia inguinal indireta acontece mais na infância, por conta do
do conduto peritônio vaginal patente, ou conduto de Duck. Bom, é comum também se encontrar, se deparar a um exame físico, então, a modernidade, né, piercing, elevando, às vezes, a um processo inflamatório. Lembra que ele colocou aqui exatamente a garrafa pênis escrotal, aqui, lembrando que um dia isso era aberto, né, algumas, pelo uso constante de roupa íntima muito justa, né, pode apresentar na superfície, então, alguns hemangiomazinhos, né, aqui, mais evidente, proeminente, ok? Ou estase venosa, simplesmente. Dessa região também pode acontecer trauma, né? Se exteriorizando aqui a bolsa testicular, tá? Então, isso pode ocorrer trauma e com exposição, ou às vezes exposição nessa região, como eu havia falado, a síndrome de fonia. Um sinal importante no trauma é o sinal de Destoto. Em fraturas de bacia, né, o open book, fraturas de bacia, essa imagem mostra claramente, então pode ocorrer o que, gente? Um sangramento, ruptura nesse sinal aqui, ó, ruptura do ligamento pubo prostático aqui, então a próstata sobe, a bexiga sobe, e aí o sangue, ou também trauma de uretra, o sangue vem para essa região aqui. Mas o que é mais importante, então, no trauma de bacia, se vocês observarem esse edema, esse sinal aqui, esse hematoma nessa região, então o sinal de essa equimose, né, que vai evoluir para o hematoma, sinal de Destoto, é importante sinal de sangramento para essa pelve, né, esse andar, então, que está subperitonealizado, então tem que abordar rapidamente esse paciente. O traumatismo de uretra, nós já falamos, né, o trauma tipo 1, que é somente a uretra, que vai sangrar para essa região, aqui na face de Buck só, né, que é essa face que envolve o pênis, ou tipo 2, como é a face de Buck, que é de Colles, então, senão, quando ocorre, então, a fratura de bacia, eu tenho um sangramento para essa região, então, eu tenho sangue aqui, tanto na face de Colles, né, quanto na face de Buck, né? Lembrando que essa fáscia de Colles aqui, então, é aquela fáscia que nós falamos aqui da parede, né, testicular. Então, a aula de hoje, nós finalizamos demonstrando aqui a nossa bibliografia da aula de hoje. E também, obviamente, algumas imagens que nós adquirimos do Google e do Pinterest.